está iniciando o culto dessa noite, orando ao nosso Deus, agradecendo a Ele, né, por mais uma oportunidade de termos de estar aqui para louvarmos e agradecermos ao seu santo nome. Amém. Senhor Deus e Pai que está nos céus, louvado, exaltado e agradecido seja o teu nome para sempre, Pai. Obrigada, Deus, por este dia. Obrigada, Senhor, por estarmos reunidos aqui mais uma vez para juntos louvarmos e agradecermos o teu nome, Senhor. Obrigada pela presença de cada um dos teus servos, ó Deus. Esteja abençoando cada um e abençoando também os nossos familiares, ó Deus, visitando aqueles que não puderam estar aqui, visitando aqueles que estão viajando, ó Deus, aqueles que estão enfermos, ó Pai. Que tu possas curar, Senhor, cada um, se assim for da tua vontade, Senhor. Ó Deus, dá-nos a tua proteção sempre, Pai. Que tudo que for feito aqui seja unicamente para a tua honra e para a tua glória. Amém. Esteja nos abençoando sempre, essas bênçãos eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Peço que nós que abram suas Bíblias no Salmo 15. Iremos fazer a leitura de todo o capítulo. Fala sobre o cidadão dos céus. Salmo 15. E a seguir nós vamos ler no capítulo 16 e os versículos 1 e 2 também. Salmo 15 e depois Salmo 16, versículos 1 e 2 apenas. Diz assim: Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade, o que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho, o que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor, o que jura com dano próprio e não se retrata, o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. E ainda vamos ler Salmo 16, versículos 1 e 2, que diz: Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Vamos ler juntos, não sei se a tradução é um pouco diferente, né? Mas vamos tentar, né, falar esses dois versículos do capítulo 16, versículo 1 e 2. Todos juntos. Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. A minha alma disse ao Senhor: Tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti. É o bem mais precioso, né, nas nossas vidas, é o nosso Deus. E Ele quer que nós o busquemos, né, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. E a gente precisa, de fato, estar buscando o Senhor, colocando o nosso Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Amém? Nós vamos estar louvando ao nosso Deus neste momento. Eu convido os irmãos do louvor e vamos estar se adorando ao nosso Deus.
Hoje na classe dos jovens a gente falou a respeito disso, né? De a gente ser santo. A Bíblia diz que ser de santos como é santo o vosso Deus, né? E que nós possamos estar buscando a santidade sempre, em nome de Jesus. Amém? Vou pedir a irmã Dari que esteja orando, e após a oração da irmã Dari, o pastor está com a palavra. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, todas as vezes que nós falamos com o Senhor, Pai, nós só temos que te agradecer, Senhor, por mais essa rica oportunidade, por mais um dia de vida, Senhor, por nós estarmos de pé, por estar com saúde, Senhor. Meu Deus, por o Senhor suprir todas as nossas necessidades, Pai. O Senhor tem cuidado de cada um de nós, Pai, em meio a lutas, em meio às dificuldades, Senhor. Quantas coisas já aconteceram nesse mundo? Abençoe as maneiras na frente do trabalho, Senhor. Abençoe os ofertantes, os dizimistas. Tudo que vier a acontecer ainda, Pai, que seja para a glória e para a honra do Teu nome, Pai. Abençoe o pastor, use ele grandemente, e que o maior milagre possa acontecer essa noite, que é vidas te render aos Teus pés, Pai. Que pessoas venham se arrepender dos seus pecados e venham te aceitar como o único e suficiente Salvador da tua vida, Pai. Nos abençoe, nos fortalece. Visita, meu Deus, a nossa cidade, Senhor. Tenha misericórdia, meu Deus, que todo mal, Senhor, que tudo, Senhor, todo espírito, Senhor, de bebedeira, de prostituição, de drogas, Senhor, de morte, todo mal vem ser repreendido pelo poder do sangue de Jesus, Pai. Cuida, Senhor, de todos que estão lá fora, de todos também que estão em casa, protege, guarda cada um, Senhor, porque nós estamos vendo e sabendo a dificuldade, o que está vendo acontecendo em nossa cidade, Pai. Meu Senhor possa repreender toda a fúria do inimigo, Senhor, e guardar cada jovem, cada pessoa, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor. Essas bênçãos eu te peço que agradeça em nome de Jesus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre nós, amém? Meus amados, vamos orar mais uma vez, nos colocar diante do Senhor. Deus poderoso, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te louvamos, Pai, te agradecemos mais uma vez por esse dia em paz que o Senhor nos concedeu, pela rica oportunidade que o Senhor tem nos dado de estar em tua casa de oração nesta noite. Em nome de Jesus, mais uma vez, em concordância, ó Pai, com as orações já feitas aqui nesta noite, nós clamamos que o Senhor repreenda todo o mal em nome de Jesus e que nesta hora nós não venhamos ouvir outra voz, senão a voz do Senhor através do Espírito Santo falando aos nossos corações. Que a boa obra que só o Senhor tem condições de começar e completar se realize nesta noite mais uma vez neste lugar. Te pedimos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra de Deus, livro de Josué. Josué, capítulo número 3, verso 5. Vamos tomar como base apenas o verso 5 do capítulo 3 de Josué, onde vamos pensar nessa noite sobre este assunto. Põe a tua casa em ordem, porque virão tempos difíceis. Põe a tua casa em ordem, porque virão tempos difíceis. Josué 3, versículo 5, a palavra de Deus diz: disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Que Deus assim aplique e complete a sua santa palavra, revelando aos nossos corações. Amém? Põe a tua casa em ordem, porque virão tempos difíceis. Queridos, parece que o tema está completamente diferente com o que o texto nos propõe.
o nosso aprendizado, onde Josué naquele momento volta-se ao povo e diz: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha de vós, maravilhas no meio de vós. Se o Senhor fará amanhã maravilha no meio do seu povo, que dia o povo precisa se santificar? Hoje. Muitas vezes nós queremos evitar passar por momentos difíceis. Muitas vezes queremos evitar passar por problemas. Quem é que não quer? Evitar que estes problemas cheguem até sua casa, sua vida, sua família. Mas, amados, nós sabemos que o Senhor Jesus diz que passaríamos por estas coisas. Agora, queridos, percebam que a palavra de Deus não muda, e que a mesma aplicação que o Senhor traz ao seu povo através da vida de Josué nesta época é a mesma aplicação que traz às nossas vidas nos dias de hoje. Ele volta-se para o povo naquele momento e diz: olha, é preciso santificar, é preciso santificar hoje, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Amado, se você tivesse a oportunidade de ouvir da parte de Deus nessa noite este alerta, qual seria a sua atitude? O que você faria? Se Deus nesta hora voltasse para você e dissesse: põe a tua casa em ordem, porque virão tempos difíceis, será que nós faríamos alguma coisa? Será que nós continuaríamos a viver, a pensar, a agir, a falar da maneira que nós vivemos, agimos e pensamos? Ou nós começaríamos a compreender que, se da parte de Deus veio para nós um alerta de pôr a casa em ordem, é porque tem alguma coisa ainda para acertar? Porque quando a casa está em ordem, nós não temos nada para pôr em ordem. A casa está em ordem, a casa está arrumada, a casa pode receber qualquer pessoa. Mas quando nós sabemos que vai chegar uma visita, o que é que nós fazemos? Colocamos a casa em ordem, nós arrumamos, nós cuidamos, nós limpamos, não é assim? Perceba, queridos, que Noé ouviu este alerta de Deus quanto aos habitantes do mundo. Ezequias ouviu este alerta da parte de Deus quanto à sua própria vida. Nicodemos ouviu do próprio Jesus quanto a si mesmo e também quanto à raça humana. E cada um de nós temos nessa noite da parte de Deus a oportunidade de nos preparar urgentemente para a volta de Jesus. Portanto, põe em ordem a tua casa. Todos nós temos coisas para pôr em ordem. A Bíblia diz que o justo é como luz da aurora, e esse texto cito sempre aqui, né? Vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, se brilha mais e mais até ser dia perfeito, esse dia perfeito é o dia que nós vamos encontrar o Senhor Jesus. Então, até que esse dia chegue, até que Ele nos alcance, até que nós cheguemos à Sua presença, nós sempre temos algo a mudar, nós sempre temos algo a melhorar, nós sempre temos algo a nos desapegar. E que nós possamos a cada dia nos desapegar das coisas que não agradam a Deus, para que o nome dele seja glorificado através das nossas vidas, e que através das nossas vidas outras pessoas também vejam o brilho do Senhor Jesus. Então, em primeiro lugar, Noé, obedecendo a Deus, pôs em ordem a sua casa e, obedecendo a ordem do Senhor, salvou sua família na arca. Vamos abrir no texto de Hebreus capítulo 11, verso 7. Tem alguns textos para nós meditarmos aqui. Então, caso alguém não alcance encontrar todos os textos, quiser marcar, vai marcando aí, para melhor entendimento depois, com calma em casa. Hebreus 11, versículo 7, o texto diz: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a sua fé. Olha que coisa interessante. O texto, repetindo, está dizendo que Noé foi divinamente avisado. Deus o avisou das coisas que ele ainda não estava vendo. A terra não conhecia chuva. A terra não sabia o que era chuva. A terra não sabia, os habitantes não sabiam o que era cair água do céu. Isso era novidade. A Bíblia diz que a água brotava da terra, e essa água que brotava da terra, mandada também por Deus,
irrigaram todas as plantas e favoreciam também para os animais em determinados lugares onde a água de rios era mais escassa. Então perceba, querido, que Noé não via aquilo, mas Deus disse para ele: olha, o mundo vai acabar com água. Então prepare uma arca, e ali Deus dá a metragem, Deus dá o tipo de madeira, Deus dá o tipo de seladora para aquelas madeiras, o tipo de cola, de vedação para aquelas madeiras. E assim Noé faz tudo conforme as orientações do Senhor. E eu imagino, queridos, naquele tempo os seres humanos passando ali, Noé pregando, e mais do que pregando, com a sua voz, as suas atitudes, as suas ações mostravam que algo diferente estava para acontecer. E eu imagino aqueles seres humanos fazendo chacota de Noé, quando Noé passou tanto tempo construindo aquela arca e dizendo: o mundo vai acabar. Deus mandou fazer esta arca, e todos aqueles que o aceitarem tudo que ele está mostrando, aqueles que se renderem a ele vão entrar nessa arca e vão ter a sua vida salva. Eu imagino a pregação, visto que é claro que para Noé foi a família de Noé foi que achou graça aos olhos de Deus. Então ela foi quem entrou na arca. Eu imagino ainda assim a chacota de todas aquelas pessoas quando finalmente Noé entra na arca. Eu imagino até um dia cheio de sol, porque ele ficou um tempinho bom ali antes que a chuva começasse a cair. E o povo fazendo chacota. O homem ficou doido. O homem entrou num bicho desse tamanho, vai ficar preso, vai fazendo o quê, gente? Cadê a chuva? Qual é a chuva? Qual é nada? Passa um dia, passa dois, passa três, passa quatro, e vai passando o tempo e nada de chuva. Até que começa o céu fechar. Até que as nuvens começam a tomar conta do céu. Até que de repente o vento começa a soprar mais forte. Até que de repente começa a gotejar sobre aquelas pessoas e algo espantoso e jamais visto começa a acontecer. A chuva finalmente começa a cair do céu. Queridos, o texto aí no versículo de número 7, na parte final ainda diz: preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a sua fé. A arca dos nossos dias hoje é Jesus Cristo. Não há outro caminho, não há outro meio em meio à tempestade, em meio ao temporal, em meio às chuvas, em meio às águas, porque o texto diz que a água subiu, e aquela arca que estava em um lugar considerável começou a flutuar, de tal maneira que muitos metros acima do monte mais alto da terra as águas alcançaram, de forma que todos os seres humanos que estavam fora da arca, nós conhecemos a história. Todas as plantas, todos os animais, todos que estavam fora da arca padeceram naquele dia. E de repente a chuva caiu, e de repente a porta da arca se fechou. Amados, assim será na vida do Filho do Homem. E de repente Jesus vai descer, e de repente a igreja, aqueles que o aceitaram como Senhor e Salvador, vão ser arrebatados. E de repente não vai ter mais jeito, e de repente não vai ter mais oportunidade, e de repente a salvação, aquilo que nós tanto ouvimos e muitas vezes talvez nem dávamos valor, começa a palavras que foram ditas começam a ter valor em um momento que já não mais tem, porque o Senhor já não está mais perto. Por isso devemos buscar o Senhor enquanto podemos achar, invocá-lo enquanto está perto. O texto diz que deixe o mal o seu caminho mau, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o Senhor nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. O texto de Gênesis, no capítulo 6, Gênesis capítulo 6, versículos 13 e 18. Gênesis 6, 13 e 18, completando esta história. Gênesis 6, verso 13 e 18, diz o texto: então disse Deus a Noé: o fim de toda carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que eu os desfarei com a terra. Verso 18: mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca tu e os teus filhos, a mulher, e as mulheres dos teus filhos contigo. Deus todos os dias tenta fazer pacto com o ser humano. Todos os dias Deus dá oportunidade ao ser humano.
Só que o mundo, meus amados, como ele diz que já está em o inimigo, o mundo maligno, e a Bíblia diz que o maligno vem para roubar, matar e destruir. Então é como se Deus começasse a traçar, é como se começasse a chamar, é como se Deus passasse a oportunidade e o inimigo começasse a atravessar, e o inimigo começasse a criar barreiras, e o inimigo começasse a criar importunos, o inimigo começasse a usar pessoas, mesmo sem que elas saibam, para tentar nos desviar, para tentar nos fazer perder o foco de Jesus Cristo, porque Ele veio para roubar, para matar e para destruir. Tem tantas pessoas construindo coisas, e até começa a construir um laço de intimidade com o Senhor Jesus. Aí vem o inimigo e destrói, aí vem o inimigo e rouba. Aí tem pessoas que começam a ter esperança, porque eu li na palavra, porque eu ouvi determinada coisa, e Jesus Cristo disse que daria certo, Ele disse para eu fazer, Ele disse que estaria comigo. Aí vem o inimigo para matar essa esperança, essa fé. Amados, põe a tua casa em ordem, porque virão tempos difíceis, tempos onde teremos que lutar, que a Bíblia diz, não contra a carne, contra o sangue, e esse tempo é chegado. Precisamos guerrear com armas espirituais, precisamos olhar para o alvo e não perder o alvo de vista. Nosso alvo tem que ser Jesus Cristo, porque a Bíblia diz que as coisas desse mundo passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, como Noé, podemos ser hoje usados pelo Senhor para levar salvação a toda a nossa família, e muitas vezes pede nossa mudança para mudar aqueles e aquilo que está ao nosso redor. Às vezes queremos que o outro mude, né? E quantas vezes a gente tenta de diversas formas fazer com que as pessoas que estão ao nosso redor mudem? Mas não tem condição de mudar, ninguém muda ninguém. Há pessoas que se casam, ou quando estão prestes a casar, falam assim, mas quando eu casar, eu boto um jeito. Iludido, iludida. Ninguém bota ninguém no jeito. Só quem muda o ser humano é Jesus Cristo. Segundo lugar, Ezequias, confiando e clamando ao Senhor, ganhou um presente especial, ganhou a própria vida. Então, antes de pensarmos em receber algo da parte de Deus, como Ezequias, precisamos pôr a nossa casa em ordem. Vamos só relembrar de maneira rápida essa história, uma história que eu gosto muito. 2 Reis 18, 2 Reis 18, a partir do verso 1. 2 Reis 18, a partir do versículo 1, diz o texto, vou repetir o que eu disse aqui antes, ó. Antes de pensarmos em receber algo da parte de Deus, como rei Ezequias, precisamos pôr a nossa casa em ordem. 2 Reis 18, a partir do verso 1. Sucedeu que, no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acais, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Abi, filha de Zacarias. Irmãos, esse verso 3 é lindo. Quando o texto diz, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Em outra oportunidade eu citei esse texto, não sei quantos irmãos lembram, e algo que me chamou a atenção, uma das coisas, foi nesse verso 1, quando diz, começou a reinar Ezequias, filho de Acais. E no verso 3 diz que fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Que negócio é esse que ele tem dois pais? Acais era o filho, era o pai, não é, legítimo de Ezequias, mas Davi era aquele que ele tinha como referência. Ou seja, não importa se o teu pai, se a tua mãe estão andando fora, como se diz, se está dizendo hoje, né? Está andando fora das 4 linhas. Não importa, meus queridos, se eles estão pisando na bola, não importa se eles não estão buscando o Senhor. Tenha quem está buscando ao Senhor como referência em tua vida. Tenha como referência em tua vida aquele que vai te ajudar a te conduzir para o céu. Tenha como referência aqueles que têm exemplo para contar, aquele que tem testemunho para dar. Porque está assim de crente hoje aí, ó. Assim, e o diabo está atrás deles. Porque crente tem que crer. E a Bíblia diz que o diabo crê.
e estremece. Então, se nós cremos em Deus e não estremecemos, parece que o diabo está crendo mais que nós, que está errado, não é? Então fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Este tirou os altos, quebrou estátuas, deitou abaixo os bosques, fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam de Eustã. No Senhor, Deus de Israel, confiou, de maneira que depois dele não houve semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se chegou ao Senhor, não se apartou de após ele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, se conduzia com prudência, e se revoltou contra o rei da Síria e não ouviu. Irmãos, é tremendo, é um texto tremendo, quando a palavra do Senhor aqui está nos dizendo que ele confiou, de maneira que depois dele não houve. A Bíblia diz que não houve rei depois dele, não houve rei antes dele, não houve rei em Judá como ele. Quebrou tudo que não prestava, queimou tudo que não prestava, começou ali mais uma vez limpar verdadeiramente, restabeleceu o altar, o culto ao Senhor, que estava sendo negligenciado, estavam adorando outros deuses. Ele tirou tudo que não prestava, ele quebrou, ele queimou tudo que não prestava e disse: só Deus tem que ser adorado, só Deus tem que ser exaltado, só Deus tem que ser glorificado. E é lindo quando a palavra do Senhor diz, no verso 6, porque se chegou ao Senhor, não se apartou de após ele. Há muitas pessoas ou se achegando ao Senhor, ou se achegando próximo, vamos dizer assim, ao Senhor, e tem se apartado do Senhor. O texto está dizendo que ele se achegou ao Senhor, ele não se apartou do Senhor, e ele guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado. Em virtude disso, no verso 7, assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía. E ele se conduzia com prudência, e se revoltou contra o rei da Síria e não serviu. Irmãos, o que está faltando muitas vezes no ser humano é isso, é ter a certeza que o Senhor está indo com ele. E muitas vezes o ser humano até acha que está indo com ele, mas quando nós pegamos as diretrizes aqui que fizeram com que este rei fosse amparado por Deus, não é? Onde Deus dava todo o suporte quando ele saía, quando ele entrava. Quando nós olhamos que este rei se conduzia com prudência, nós entendemos a fórmula disso. Quando tudo que ele fazia dava certo, nós entendemos a fórmula disso. Ele se achegou ao Senhor, ele não se separou do Senhor, ele guardou os mandamentos do Senhor. Então Deus tinha todo o prazer de estar com ele, de andar com ele, de abençoá-lo. Aí pulando aí para a 2 Reis, no capítulo 20, a partir do verso 1, pouco tempo depois deste episódio nós lemos, passou-se algum tempo, aí veio, naqueles dias adoeceu Ezequias, este mesmo rei, de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volte, e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, e eis que te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti
e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Mas não vamos deter muito nesse texto não, que é um texto já bem falado e conhecido dos irmãos. Mas esse texto é para concluirmos o que eu acabei de ler. É preciso dar atenção ao Senhor. É preciso nos achegar verdadeiramente ao Senhor. É preciso não nos afastarmos do Senhor. É preciso receber da parte do Senhor toda a instrução necessária para viver neste mundo de tal maneira que sejamos exemplos e não a mais. Nós não somos todo mundo. Todo mundo vai, nós não somos todo mundo. Todo mundo faz, nós não somos todo mundo. Todo mundo fala, nós não somos todo mundo, irmãos. A Bíblia diz que o Senhor nos escolheu, nos elegeu nele antes da fundação do mundo. A Bíblia diz que o Senhor nos separou do meio dos povos para sermos seus, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido. Deus nos separou, irmãos, para nos abençoar. Deus nos separou para nos fazer fortes. Deus nos separou para sermos mais do que vencedores. Deus nos separou para sermos luz neste mundo. Lembra das pragas do Egito? A praga das trevas, a terceira praga ali, diz que de repente uma escuridão total se abateu sobre a terra do Egito. E ninguém enxergava um ao outro por frente. Por 3 dias a escuridão se abateu ali. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. O povo de Deus tem que brilhar. O povo de Deus tem que brilhar com a luz de Cristo. Tem que ser luzeiro nesse mundo. É fazer diferença, é sermos diferentes. Para isso Ele nos separou. Para isso Ele nos tirou. Se Ele não tivesse um propósito especial para nós, irmãos, nós ainda estaríamos no meio do povo. Mas Ele nos tirou. Ele nos separou. A Bíblia diz que pôs um novo cântico em nosso lábio, que tirou-nos do lamaçal do pecado e nos colocou sobre uma rocha, lugar forte, lugar seguro. Então, antes de querer ser ou receber bênçãos da parte de Deus, nós precisamos olhar como um dos exemplos de Ezequias, nos achegando a Ele, não nos apartando dele, obedecendo os seus mandamentos, porque Ele vai nos guardar. Aí finalmente nós vamos ser bem-aventurados ao sair, ao entrar, nos levantar, no nosso deitar. Salmista diz: em paz me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me faz habitar em segurança. É o Senhor, irmãos, que nos dá livramento nas estradas. É o Senhor que nos protege no trabalho. É Deus que põe o guarda na porta da nossa boca. É Deus. De repente a gente faz alguma coisa que depois que passa a gente fala: meu Deus do céu, que negócio foi esse? Foi Deus. Ou de repente a gente não fala alguma coisa, a gente fala: mas eu deveria ter dito. Aí de repente o Espírito Santo fala assim: mas foi eu que fechei sua boca. Às vezes é melhor não falar. Então quando estivermos bem quietinho no nosso quarto ou em qualquer outro lugar, e a gente prestar atenção com os olhos, com os ouvidos, com os ouvidos da fé, nós vamos ouvir a voz do Senhor nos orientando: fala. Ou vamos ouvir a voz do Senhor nos orientando: cala. Nós vamos ouvir a voz do Senhor dizendo: vá. Nós vamos ouvir a voz do Senhor dizendo: não vá. Não é? Porque nós não sabemos se devemos ir, se devemos estar, se devemos falar, quando. Nosso tempo é diferente do tempo de Deus. E quando nós estamos atentos à voz do Senhor, nós vamos ser surpreendidos. Em terceiro lugar, Nicodemos provou que, apesar da sabedoria secular que possuía do alto posto que conquistara diante da sociedade, sua vida faltava o mais importante: conhecimento da graça, conhecimento e vivência de uma pessoa salva. No Evangelho de João capítulo 3, Evangelho de João capítulo 3, parte do verso 1.
João 3, a partir do versículo 1, o texto diz, João 3, a partir do 1: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, príncipe, conhecedor das leis. Este foi ter com Jesus de noite e disse: mestre, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Então imagine um homem de status, um homem muito influente, não é? Um príncipe no meio daquele povo, um homem que, para ir encontrar com Jesus, em função de sua vocação, em função de seu status, em função do seu conhecimento e também de ser conhecido no meio daquele povo, evitando se expor, foi ao encontro de Jesus de noite. Ele pode dizer que ele, de alguma forma, sentiu vergonha, mas a Bíblia diz que quando nós fazemos as obras à noite, é para que elas não sejam reprovadas, não é? Então, por alguns desses motivos, ele foi ao encontro de Jesus de noite, querendo entender, querendo saber mais. E Jesus disse: necessário vos é nascer de novo. Ele disse: mas como é que pode nascer de novo? Olha a minha idade, eu sou velho, porventura vou tornar a entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? E Jesus disse que, na verdade, digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Queridos, o ser humano, de maneira quase que geral, aqueles que não têm conhecimento do Senhor Jesus Cristo, estão muitas vezes olhando as coisas deste mundo, estão muito preocupados com as coisas deste mundo, coisas essas que não vão garantir salvação, coisas essas que não vão levar ou conduzir até o céu, coisas essas que são passageiras. Mas uma vez que o ser humano é confrontado com a verdade, e a Bíblia diz em sua palavra: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, qualquer algema que esteja o prendendo vai se quebrar, qualquer pensamento que esteja fechado vai se abrir. Ainda hoje nós ouvimos muitas pessoas dizendo assim: não, mas eu nasci nessa religião, eu cresci nessa religião, eu vou morrer nessa religião. Queridos, é um perigo muito grande, porque a religião não salva ninguém. Quem salva é Jesus Cristo. Então o ser humano precisa compreender a cada dia, e nós, como servos de Deus, precisamos dar essa instrução que Jesus passou de maneira muito clara, objetiva, sem ofender, mostrando que não há outro meio de alcançar a salvação senão através de Jesus Cristo. Não é por obras para que ninguém se glorie. Não é por obras para que ninguém se glorie. A partir do versículo 16 do capítulo 3, ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, de tal forma, que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do único Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, do que Jesus, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal conhece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então nós que já aceitamos ao Senhor
Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, temos que ter prazer em ir para a luz. Temos que ter prazer em fazer as obras à luz, porque quem busca fazê-las em trevas é a fim de que elas não sejam reprovadas, pensando talvez que ninguém vai ver, talvez se escondendo de Deus. Mas de Deus ninguém se esconde. Sem Deus e sem salvação, conforme o texto, a perdição é fato consumado. O texto diz que quem não crê já está condenado. Mas o crer não é crer, eu não acredito que Deus existe. O crer não é dizer o que Deus é para você, é tudo. É tudo. É tudo, mas não há mão de nada para buscar Deus. É tudo, mas não há mão de nada para buscar Deus. É tudo, mas coisas pequenas viram marcas em sua vida, marcas profundas de tal forma que ela não consegue se desapegar de coisas pequenas para que o nome do Senhor seja glorificado. Sem Deus e sem salvação, a perdição é fato consumado. Esse crer, nós podemos voltar a Ezequias. O crer é obedecer, o crer é buscar, o crer é se limpar, o crer é estar na dependência, o crer é aplicar os ensinamentos de Deus, o crer é não ter preguiça de se colocar à disposição do Senhor para o serviço, para o trabalho e para o testemunho. O crer, meus amados, é mudar o estilo de vida, o estilo de veste, o estilo das palavras, o estilo dos costumes. Quando eu busco a Deus, eu começo a compreender que isso é muito maior do que o que eu vivi até hoje. O homem era velho, Nicodemos já era avançado em idade, mas ele disse: como é que pode eu sendo velho? É como se nos nossos dias, trazendo para o nosso português claro, aplicando para as nossas vidas, é como se ele dissesse assim: mas eu dessa idade, tudo que eu já fiz, todo o mal que talvez eu tenha causado, todas as palavras torpes que saem da minha boca, todos os maus costumes que eu já tive, todo o meu modo de viver, mas como é que pode? Eu dessa idade, eu tenho chance ainda? Jesus diz: necessário você nascer de novo, da água e do Espírito. Isso é voltar para o Senhor Jesus e dizer: Senhor, eu reconheço, eu sou pecador. Talvez alguns já estão no lamaçal do pecado de tal maneira que acham que é até impossível sair da condição que está. Mas quanto maior o problema, maior a solução. Não é? Quanto maior o pecado, maior o milagre. Quanto maior o vício, maior o milagre. Mas tem alguns que falam assim: mas eu não bebo, eu não fumo, eu nunca roubei, eu nunca matei. Gente, aí a pessoa diz: será que eu não vou para o céu? Olha para você ver. Mas a Bíblia diz que uma coisa é necessária. Necessário nos é nascer de novo. Nascer de novo. Então, se não temos ou não tínhamos muitos desses vícios, fica muito mais fácil chegar ao Senhor, porque nós praticamente não temos que abrir mão de nada. Não tem mais vícios para abrir mão, não é? E último, põe a tua casa em ordem, porque virão tempos difíceis. Mateus 24. Mateus 24. Mateus 24, a partir do versículo 1. E quando Jesus ia sair do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhes mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que ele não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja destruída. E estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: diz-nos, quando serão estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondeu e disse: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerras, de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares.
mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Neste tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Queridos, essas coisas têm acontecido. Essas coisas têm acontecido. Se nós formos olhar há tempos atrás, há alguns anos de lá para cá, e como tem acontecido com mais frequência, e como tem acontecido em maiores proporções. Fomes em vários lugares, terremotos em vários lugares. Pesquise. Pestes, antes de acabar uma já tem outra. Antes de vencer definitivamente, para a glória de Deus, tomara que vença o Covid, começou a varíola do macaco. Aí está começando a falar de varíola do macaco, daqui a pouco sai um treino do tomate, que eu falei esses dias aí, não sei se vocês já viram. A pele fica vermelhinha, um monte de pinta assim, não posso aqui não. Pestes, é muita coisa. E o Senhor diz que estas coisas vão acontecer. Ele diz: não vos assusteis, olhai, não vos assusteis. Então isso tudo é bíblico, cumprimentos bíblicos, profecias que estão acontecendo, mostrando que Jesus Cristo está próximo de voltar. E a Bíblia diz que nesse momento, quando Jesus voltar, Ele não vai pisar nesta terra, porque a terra está completamente cheia de pecado. Ele vai estar nos ares, nas nuvens, e nós, aqueles que aceitamos como Senhor e Salvador, quando Ele voltar, no abrir e fechar de olhos, nós vamos subir nas nuvens, encontrar com o Senhor, e morar com o Senhor, e estar com o Senhor, e glorificar o nome do Senhor, e descansar na presença do Senhor para todo sempre. Isso é bênção demais para o povo que o Senhor separou para ser chamado povo seu, povo santo. O texto está dizendo no verso 11: surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Querido, Deus me livre de falar assim: ó, fulano é falso profeta, fulano é falso profeta, fulano é profeta. Deus me livre. Talvez até não seja falso, mas tem que ter cuidado, que pode errar, feio. Não sei quantos irmãos lembram, uma vez que nós fomos numa escola aqui, eu me lembro que Denis, eu estava, Luiz Miranda, foi, a Emília estava, quem mais estava naquele dia? Thelma, Flávio, Felipe, pronto, um monte de gente. Então naquele dia foi um culto maravilhoso, aniversário de alguma igreja aqui em Catiba, do Luiz Miranda, tem uns anos já, né? Pô, nem ia falar o nome, nem falei, eu não foi eu falei. Aí estava tendo um culto lá, e veio alguém de fora para pregar, e uma maravilha, mensagem abençoada. Aí daí a pouco começou, eu falei: que bênção, glória a Deus. Aí o povo ficou de pé, isso aqui encerrar, né? Agora eu vou desenrolar o rolo, pregar essa profecia. Aí o rapaz que é de fora, de tabetinho, não sei, olhou para a moça, apontou para aquela moça, a moça falou: ele falou: é você, encosta um pouco mais para frente. A moça andou um pouco mais para frente, disse assim: olha, Deus está me mostrando nessa noite que você tem um sonho de ter um filho, mas que você é estéril, falou, está com a madre cerrada, não pode gerar, está estéril. Mas Deus nessa hora está dizendo que está tocando em sua madre, e que o seu sonho vai se realizar, você vai ser mãe de um menino. Vai ser mãe de um menino. Aí, bem, entregou, não precisa receber, né? Aí, tudo bem, começou a entregar mais para lá, né? A moça voltou para o seu lugar. Só que essa moça não tinha sonho de ter filho. Essa moça já tinha filha. E ela não era estéril, não. E já tinha 2 filhas. E era idade. Aí quando ele falou assim: seu sonho vai se realizar, eu falei: gente, ela estava sonhando, não estava sabendo. E normalmente conversa tudo.
ela sonhava sozinha e me falava: não é possível um negócio desse. Um menino, eu pensei que ela não queria mais. Vai me dar o golpe da barriga. Pensei. Mas foi uma questão muito rápida, porque ela já é operada, também não pode mais ter filho. Então, queridos, temos que ter cuidado. Temos que ter cuidado. Porque de repente você pega um culto maravilhoso, com a palavra de Deus forte, e olha tudo do lado, com uma profecia. Talvez ele levou a pessoa, né? Vai lá saber. Outra lá de azul e confundiu. Vai ver que era outra de azul lá e confundiu, né? Põe a tua casa em ordem. A ordem sugere organização harmoniosa, em condições adequadas. Em sua segunda carta a Timóteo, Paulo descreve a época em que vivemos agora como uma época parecida com a de Noé. Esse texto que a gente já viu em outras ocasiões, se não me engano, a irmã Neide trouxe aqui, não tem muito tempo também, o texto de 2 Timóteo, né? 2 Timóteo 3, de 1 a 5, texto pequenininho, quando fala sobre a extrema corrupção dos últimos tempos. 2 Timóteo 3, de 1 a 5, quando diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparente piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Amados, são muitas coisas, são momentos realmente difíceis, são tempos difíceis, tempos amantes de si mesmo. Ontem lá na casa do Manel, nós estávamos conversando sobre isso, comentei hoje de manhã sobre isso aqui também. Deus abençoou pessoas de fora da Bahia, doaram muita coisa para abençoar as pessoas da enchente, contactaram algumas igrejas, contactaram com a gente. Nós fomos lá, fizemos essa varredura lá e levamos esse negócio lá. Daí a pouco chega a gente lá perguntando. Primeiro disseram que foi a prefeitura que mandou, né? E depois chegaram a gente lá dizendo que, perguntando se eu era candidato a prefeito, porque eu levei esse negócio lá. Aí eu estava falando lá ontem, comentei hoje de manhã isso. O ser humano perdeu a condição de ser humano. O ser humano perdeu a condição de ser humano, de olhar com o olhar humano as pessoas, e passaram a achar que as pessoas só podem fazer o bem para outras se tiver alguma coisa em troca. Misericórdia. Contei ontem lá uma experiência de Lara, né? Lara tem um mês e pouco aí, brincando com o celular em casa, naquele fogo e tal. Eu só ouvi um baque. O celular fez assim. Ô pai, olha, quebrada a película. Olha, tira a película e vida que seca. Mas quando ela tirou, a parte de baixo estava pior que a de cima. Desde o trem, quase esfarelou. Filha, vamos lá, pai. Meu nome é Ricardo? Ricardo. Trocou essa tela, né? Aí, como fez aquela uma limpadinha na carteira, eu falei assim: depois nós vem e põe a película. Tá bom. Não faz isso não. Você vai comprar um carro, você já sai com seguro. Viu? Se for comprar um objeto, você já sai com seguro aí. Que tem gente colocando até as partes do corpo no seguro, porque sabe que cai. Não é assim? Quem tem condição de fora, esse povo famoso, põe até as partes do corpo no seguro, porque sabe que um dia cai. Aí, tudo bem, vamos para cá. Aí lá brincando no sofá de novo. 2 dias depois, o celular caiu. Eu pensando que tomaram, porque quem ia cair foi lá. Que é mais forte, né? Do que o vidro. Que lá não foi nada. Acho que ela ganhou alguma coisa no jogo lá. Ganhou no jogo e perdeu. O celular sem película, pô, no chão. 2 dias depois. Quando eu olhei, mas quebrou assim, bonito. Aí, filho, agora você fica com a experiência mesmo. E foi ficando. Quando foi anteontem, ela usando,
Travou, então ele travou, falou, mexendo para ver se destrava, nada, eu levei lá nele, futucou, falou, aqui é por causa da tela, que quebrou, não tem jeito não, a tendência era ir até travar, e aí travou. Acho que ele ficou com pena, falou só, como já é, porque nada quebrou um também, né? Aí eu dei o de nada também. Como já era o terceiro, então eu vou botar para um meio de custo aí para o prejuízo ser menor, né? De 250 para 250. Eu falei, já vai com a película. Falei, por favor. Estava passando o carro aí, né? Troca a coisa e vai a película, botou a película, tudo. Aí eu voltei em casa e falei, olha, agora é o seguinte, você vai dar pelo menos 100. Você tem duas opções. Ou você perde o celular, que ela está querendo juntar para comprar outro. Ou você perde de uma vez, não gasta nada agora, você perde o celular. E junta já que você tem ali, dentro do tempo que você compra. Ou você desintegra o que você está juntando para ajudar a pagar. Então, querida, a complicação que eu fiz lá ontem sobre isso é isso. Às vezes a vida da gente é assim. A gente põe uma capa ali. Pronto. Quem olha fala, opa, está arranhado sua capa. Isso é besteira. Por baixo da hora, filé. E quando a capa sai, pode estar, por dentro pode estar feia a coisa. Então, quando eu levei ele ali, rapidamente ele tirou aquela capa, colocou uma nova, como é que chama? Capa não, né? Antes da película? Tela. Colocou a tela nova, botou a película por cima, ficou tudo bem. Com Deus é assim. Ele já disse que tempos difíceis chegariam. Ele já disse que nós estaríamos no meio de pessoas desobedientes, ingratas, profanas, amantes de si mesmo, presunçosas, soberbas, blasfemas, desobedientes, ingratas. Mas, queridos, quando nós nos colocamos no altar de Deus, aquilo que estava arranhado, aquilo que estava trincado, aquilo que estava quebrado, ele tira. Ele coloca um novo. Isso é o sangue de Jesus Cristo que vem, e cobre. A Bíblia diz que o sangue de Jesus cobre a multidão dos pecados, limpa, transforma, liberta. Não é um negócio que você chega e da primeira queda ficou o defeito do áudio. Eu ouvi o áudio, a pessoa parecia que estava aprendendo a cantar, né? Ficava um negócio assim estranho. Dessa vez o negócio foi completo, consertou até o áudio. Mas permitir que o Senhor nos conserte por completo. Nós precisamos da transformação do Senhor. Será que nossa casa, a nossa vida está em ordem? Dois textinhos pequenininhos, concluindo aqui já a conclusão. Um texto está em Lucas 9, concluindo, Lucas 9, 3 minutinhos apenas para terminar. Lucas 9, 23. Lucas 9, 23 a 27. Será que a nossa casa, a nossa vida está em ordem? Lucas 9, 23 a 27 diz: e dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, salvá-la. Porque que aproveita o homem ganhar um todo, perdendo-se ou prejudicando a si mesmo? Porque qualquer que de mim, das minhas palavras, se envergonhar dele, se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Em verdade vos digo que os que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, até que vejam o reino de Deus. Há muitas pessoas preocupadas com as coisas desse mundo, esquecendo que tudo isso vai ficar aqui. A rainha Elizabeth morreu semana passada, nem a coroa foi para dentro do caixão. Mais de 2 bilhões, não é, de reais ela tinha, e pegando coroa, pegando joias, mas irmãos, era muito dinheiro, ficou tudo aí. Vocês percebem que o rei Charles, acho que ele tentou pegar um bocado dessas coisas, o cara ficou bem inchadão, né?
brincadeira, ele é retenção de líquido. Mas queridos, percebam que apesar de ter corrido tanto, apesar de ter juntado tanto, não pode levar absolutamente nada. Não pode levar nada. Último texto de Mateus 10, 32 e 33. Mateus 10, 32 e 33. Concluindo aqui o último texto. 10, 32 e 33. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está no céu. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está no céu. É importante que os homens saibam da nossa decisão. É importante que os homens saibam do nosso posicionamento. É importante que os homens saibam que nós éramos e que nós somos por causa de quem nós somos, por causa de Jesus Cristo, que limpa, que perdoa, que restaura, que dá vida e vida em abundância. Põe em ordem a sua vida, se acertando diante do Senhor a cada dia. Põe a tua casa em ordem, porque virão tempos difíceis. Mas quando dificultar tanto que começar a nos prejudicar, irmãos, vai acontecer o arrebatamento. E esses tempos mais difíceis não farão parte da nossa história, porque o Senhor já vai ter nos resgatado e estaremos com Ele para todo sempre na sua glória. Amém? Ouça a voz do Senhor te chamando nessa noite. Que Deus assim nos abençoe. Vamos cantar de novo.
nos convence do nosso pecado, do juízo, da justiça de Deus. Que a cada instante, ó Deus, esse Espírito que é santo e que habita em nós tem liberdade para falar aos nossos corações. E por mais que saibamos na Tua palavra, Senhor, que dias difíceis ainda estão por vir, nós cremos que quando começar a ficar insuportável para o Teu povo, nós subiremos e estaremos contigo na glória para todo sempre. E que enquanto estivermos nesse mundo, Senhor, o Senhor nos use como luzeiros para conduzir outras pessoas ao arrependimento, conduzir outras pessoas, ó Deus, a estar te buscando, a estar te servindo, a estar te adorando, visando não simplesmente mudar de vida aqui neste mundo, mas mudar desse mundo para ter nova vida. Nos abençoe em tudo, nos guarde, nos dê uma semana abençoada em Tua presença, nos leve em paz para os nossos lares. É a oração que